No vídeo de hoje nós vamos ver o conceito de função e a ideia de funções reais. O conceito de função está relacionado com a ideia da representação de causa e efeito entre duas variáveis ou entre duas grandezas. Como exemplo, vamos pensar numa relação de variação de temperatura com relação à pressão. Então, a pressão depende exclusivamente de como a temperatura acaba variando. O aumento da temperatura acaba ocasionando o aumento da pressão. Então, conforme esta variável, vai se alterando, o valor desta variável também vai se alterando. Formalmente, nós definimos uma função onde ela relaciona os elementos de um conjunto A com os elementos de um conjunto B, de tal forma que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Ou seja, aqui nós temos dois fatos que determinam a função. Quando nós falamos que cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B, significa que todos os elementos de A estão relacionados com alguém de B e que esta relação é feita de forma única. A notação que nós usamos é a da função que vai de A em B, que a cada x de A associa a um elemento de B através de uma lei de formação que nós chamamos de f de x. Aqui nós temos um exemplo de uma função onde o conjunto de partidas são os reais e o conjunto de chegada também são os reais, onde que a cada x real é associado a um x deste conjunto, de tal forma que a lei de formação é fazendo x ao quadrado. Ou seja, nós tomamos o 1 real, por exemplo, e associamos ele ao f de 1, que vai ser justamente o 1 ao quadrado, que dá 1. Da mesma forma, nós podemos associar ao 2, de tal forma que o f de 2, então no lugar do x eu coloco o 2 ao quadrado, que isso dá 4. E assim faremos com todos os números reais. A diferença entre esta função e esta função é o conjunto onde nós estamos definindo o conjunto de partida, ou onde nós estamos tomando os elementos. Neste caso aqui, nós estamos pegando os reais positivos. Então aqui a função só é válida para x sendo maior ou igual a zero. Enquanto que neste caso o x pode ser qualquer número real. Enquanto neste caso eu posso calcular o f de menos 2, que isso daria menos 2 ao quadrado, que dá 4. Neste exemplo, o menos 2 não faz parte do conjunto de partida, então eu não teria como calcular aqui o f de menos 2. Então temos que ficar atento que na definição da função, o conjunto onde nós estamos definindo, aonde essa função vai, de A em B, faz parte da definição e isso também é importante. Às vezes as pessoas só focam na lei de formação e a gente pode ver que nós temos a lei de formação dessas duas funções iguais, mas com os conjuntos que as define de maneira diferente. Numa função, nós definimos o conjunto domínio e imagem da função da seguinte forma. O domínio é o conjunto de partida aqui da função, ou seja, todos os elementos onde a função pode ser calculada. Neste exemplo, o domínio da f é igual ao conjunto A. E o conjunto imagem é formado pelos y, que é y, que pertence ao conjunto B, tal que existe um x pertencente a A
e esse y vai ser igual ao f de x. Então, naquele exemplo que nós tínhamos da f, que era dada uma função que vai dos reais nos reais, que a cada x associa o f de x igual a x ao quadrado, nós temos que o seu domínio é o conjunto dos números reais, enquanto a sua imagem, neste caso, é formado pelo conjunto dos números reais positivos. Isso por quê? Porque todo número real elevado ao quadrado sempre vai ser igual a um número positivo. Então, nós temos, por exemplo, que o 4, ele pertence à imagem da f, porque existe o 2 que pertence aos reais, e o f de 2 vai ser igual a 4, que vai ser 2 ao quadrado. Da mesma forma, como também se eu tivesse pegado o menos 2, nós teríamos que o f de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado, que isso dá 4 também. Então, perceba, basta existir um elemento no conjunto A, que quando eu fizer o f de A, ele dá um número y, esse y pertence à imagem. Por que nenhum número negativo aqui vai poder pertencer à imagem, né? Porque, por exemplo, o menos 4, qual que seria o valor de x, tal que menos 4 fosse igual a x elevado ao quadrado? Então, se a gente for tentar resolver essa equação, nós teríamos que x teria que ser igual à raiz quadrada de menos 4, e não existe número real que satisfaça, né, essa condição. Então, como isso não pertence ao conjunto dos números reais, o menos 4 não pertence à imagem de f. Como exemplo, vamos pegar aqui a função que vai dos reais nos reais, que a cada f de x associa o 2x mais 1. Então, perceba que para cada número real, vou associar um novo número real, de tal forma que satisfaça essa lei de formação. Então, quando eu calculo, por exemplo, o f, vamos fazer aqui, né? O f de 1, isso seria igual a 2 vezes 1 mais 1, que isso seria igual a 3. O f de menos 4 seria 2 vezes o menos 4 mais 1. Atente que aqui estou usando parênteses, né, para não confundir a multiplicação com o número negativo com a subtração. O uso do parênteses é necessário. E isso resultaria 2 vezes menos 4, menos 8, mais 1, que é igual a menos 7. E se nós formos fazendo assim, seguidamente nós vamos relacionar cada um desses números. Nós representamos a função por intermédio de um gráfico, onde nós temos os eixos das coordenadas, né? Onde este eixo representa esse conjunto real, que seria o conjunto de partida, e este eixo, que é perpendicular a este no ponto 0, 0, representa este conjunto de chegada. Então, quando eu faço o f de 1, o f de 1 nós fizemos a contas e vimos que ele dá 3, então este 1 e este 3, né, fazem parte da relação que a função define. Da mesma forma, se eu fizer o f de 0,
né? Quando x vale 0, 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1. Então veja que o 0 aqui está relacionado com 1. E posso fazer isso com outros pontos também. Tá? Aqui o menos 1, por exemplo, se eu fizer o f de menos 1, eu vou ter 2 vezes o menos 1, mais 1, que neste caso vai dar menos 2 mais 1, que neste caso dá menos 1. Então, o menos 1 vai estar relacionado com o menos 1 e define este ponto da reta. Então, este é um exemplo que nós vamos trabalhar, tá? Com funções reais, aonde o nosso conjunto de partida é o conjunto R, o nosso conjunto de chegada também é o conjunto R. Em algumas situações, podemos ter este conjunto de partida, um subconjunto de R, por alguma restrição em que a gente não possa calcular o x naquele ponto. É o exemplo da f de x igual a 1 sobre x. Como eu estou fazendo a divisão por x, o x não pode assumir o valor 0, então, neste caso, o domínio desta função vai ser exatamente os reais sem o 0, que nós denotamos como R estrela. Ok? Bom, com isso nós damos a ideia do conceito de função e na próxima aula nós vamos começar a ver algumas funções básicas particulares. E nós vamos começar com a equação da reta.